Agora eu converso em São Paulo com a nossa editora de política, Renata Lopretti. Renata, um dos cartazes dizia: se é público, porque é pago? E se é pago, porque é ruim? Esses protestos causam um tremendo embaraço, tanto para o governador Geraldo Alckmin em São Paulo, quanto para o prefeito Fernando Haddad, aí em São Paulo. Sem dúvida, Mariana, e de maneiras diferentes. O governador Geraldo Alckmin está na Berlinda nesse momento, basicamente porque é o governo do estado que controla as polícias. E na medida que essas manifestações se sucedem e por vezes saem de controle, especialmente quando, como a gente viu na manifestação anterior na Avenida Paulista, as polícias estão na frente dessa operação e o governador vai ser cobrado tanto se a polícia deixar de colocar ordem nas ruas, como se ela cometer excessos. As primeiras informações dão conta, por exemplo, de que a manifestação anterior na Avenida Paulista teve mais depredação do que a manifestação de hoje e que a manifestação de hoje teria tido mais feridos. Então, esta questão da segurança é, no momento, a questão mais desafiadora para o Geraldo Alckmin, especialmente se a gente lembrar que a segurança, por outros motivos, a saber, a escalada de uma série de crimes em São Paulo, notadamente na capital, já era o ponto mais delicado da administração dele. Então, esse é o principal embaraço para ele. Já para o Fernando Haddad, o prefeito, a situação é diferente. Vamos lembrar que ele se elegeu no ano passado com uma plataforma na qual o transporte público estava no centro. O bilhete único mensal foi talvez a proposta de campanha mais visível do Fernando Haddad. Ele já deveria ter dado esse aumento de ônibus no começo do ano. Não deu a pedido do governo federal, porque havia uma questão de controle da inflação aí a ser observada. Então, para o Fernando Haddad, isso é um problema. O bilhete único mensal, agora, muitos manifestantes estão descrevendo como uma proposta que não resolve um problema, que só atende a uma minoria do usuário do transporte público. Outro motivo de embaraço para o Haddad, a gente até comentou aqui ontem no Jornal das 10. Na origem, esse movimento pelo transporte público contra o aumento das tarifas, o atual patamar dos preços, é um movimento que não tinha petistas, mas que foi apoiado por petistas na capital quando o PT era oposição na Câmara Municipal. Agora o PT é governo, alguns desses vereadores estão em postos chaves da administração e o prefeito não vai querer ser identificado com um movimento e com protestos que podem causar muito transtorno para a população. São duas coisas muito difíceis de equacionar, muito complicadas. Tanto o Alckmin quanto o Haddad estão na Berlinda nesse momento. Eu vou falar com o Merval Pereira. Merval, como é que você vê o desafio para a autoridade de controlar um movimento que, a essa altura, mistura pessoas e motivações muito diferentes? Ele já não é mais o movimento que era quando, no ano passado, ele começou a aparecer em várias capitais. Olha, Renata, é claro que é uma situação muito difícil. A gente está vendo em várias capitais a dificuldade que há para reprimir esse tipo de manifestação sem violência. Agora, uma coisa é clara, não é possível ter manifestações, por mais justas que sejam, que partam para a violência, que partam para a depredação dos ônibus, do que existe para a população como cidadã, né? Então, é impossível você aceitar uma manifestação que apela para as depredações. Aqui no Rio, a gente viu que estava tudo calmo e, de repente, começaram a botar fogo em lixeiras, começaram a depredar ônibus, postos de ônibus, pontos de ônibus, e aí é impossível a polícia não agir. É evidente que se houve excesso por parte da polícia, aí em São Paulo, por exemplo, havia essa previsão, havia esse temor, porque na manifestação anterior, um policial foi agredido e disseram, a polícia disse que houve tentativa de linchamento desse policial. Então, era previsível que hoje a polícia estivesse mais propensa à violência. Isso cabia aos comandos prever essa situação e controlar o ânimo dos seus soldados. Agora, também é preciso que alguém controle o ânimo dos manifestantes que estão depredando nas ruas. Então, é uma situação muito difícil, muito complicada, mas
a base de tudo não é possível aceitar uma manifestação que seja de vandalismo e depredação. A partir daí, você pode tentar negociar, conversar, mas fica claro que esses movimentos coordenados em vários estados, várias capitais do país, têm uma motivação política por trás deles. Por mais justa que seja a reivindicação, é preciso haver compreensão de que também não é possível não aumentar preço de transportes públicos ou dar transporte público de graça. Essa tentativa de transporte público de graça é uma utopia completamente absurda, que não dá para ser o início de uma conversa. Obrigada, Meval. Nessas horas é importante a gente lembrar que em manifestações que se sucedem e que envolvem tantas pessoas, nunca existe só um tipo de gente, nunca existe só gente que está querendo depredar, promover baderna, também existem as pessoas que estão querendo se manifestar pacificamente na democracia por um direito e há as pessoas que estão querendo criar confusão. É muito importante a gente não misturar uma coisa com a outra. E é importante também a gente prestar atenção num ator que no momento está fora de cena, que é o governo federal. O governo federal não tem a ver com a questão do transporte público local, é uma questão da esfera municipal e da esfera estadual, no caso de metrô e trens, mas ele está observando essa situação com muita atenção. Por quê? Porque esses aumentos dizem respeito à inflação. Inflação é, sim, um assunto, uma preocupação central do governo federal e também entender por que é que essas manifestações estão se multiplicando, estão ganhando volume e o que é a mensagem delas, Mariana, que ainda não está claro para nenhuma das autoridades envolvidas.